Vamos aqui para a nossa mensagem, mais uma mensagem com a graça de Deus. Mensagem aqui para a Igreja Batista da Graça. Os irmãos vão começar a entrar. Você está aqui me acompanhando pelo Facebook, você está aqui me acompanhando pelo Instagram. O pessoal do Ministério com Surdos vai entrar daqui a pouco. E aí a gente vai dividir aqui a telinha para que os surdos também possam estar acompanhando a nossa live. Hoje a gente vai iniciar uma série no livro de 1 Pedro. Acho que é um livro interessante da gente estudar nesse período que nós estamos passando aí por esse grande desafio aí, esse isolamento social, essa crise que nós estamos enfrentando aí como Igreja de Cristo. Então, só ativar aqui. Já está chegando aí a nossa intérprete. Oi, Margarida, boa noite. Vou baixar aqui o meu áudio. Ok. Então vamos lá. Vamos iniciar com a graça de Deus. Vamos ver se a internet aí hoje vai ajudar, né, Margarida? Amém. Então vamos orar. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, misericordioso, Deus santo, Deus grandioso. Estamos aqui, Pai, para te clamar, Senhor. Primeiramente, Pai, te clamar, Senhor, por essa situação que nós estamos enfrentando em nosso país. Dá sabedoria aos nossos líderes, Pai, para que eles venham compreender a verdadeira missão que eles têm, Senhor Deus, de administrar o bem público para o benefício do povo, Senhor Deus, para o benefício da população, para o bem-estar da população. A palavra nos ensina que devemos orar pelas autoridades, e é isso que estamos fazendo, para que eles tenham sabedoria em conduzir a nossa nação, Senhor. Também dá sabedoria, Pai, aos médicos, dá força aos enfermeiros, a todas as pessoas que estão envolvidas na frente do trabalho, Senhor Deus, diante dessa crise que nós estamos vivendo. Ou seja, capacitando, Pai, essas pessoas a de fato, Senhor Deus, terem a força suficiente, sabedoria suficiente para conduzir, Pai, toda essa situação. Peço também, Pai, pela Tua Igreja no Brasil e no mundo. Que o Senhor esteja dando, Pai, aos pastores discernimento, sabedoria, para guiar o Teu povo, Senhor Deus, protegê-los dos lobos que estão aí, Senhor Deus, tentando tragar o Teu povo, destruir Tua Igreja, Senhor. Fortalece o Teu povo, nos ajuda, Senhor Deus, a crescermos em Teus caminhos. É isso que te pedimos. Te peço também pela mensagem, me usa conforme o Teu querer, Senhor. Tua graça se manifeste em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, abram suas Bíblias lá em 1 Pedro. 1 Pedro é o que nós vamos trabalhar aqui hoje, estudarmos aqui hoje. Ok? Bem, irmãos, o livro de 1 Pedro, não existe dúvida nenhuma de que ele foi escrito de fato, né, pelo apóstolo Pedro. Sua autoria não possui dúvida quanto aos estudiosos, mas ele foi escrito provavelmente num período que alguns estudiosos relatam que é o período do ano 64, um pouco antes do ano 64 depois de Cristo. Isso é porque no ano 64 depois de Cristo, a igreja cristã ela foi fortemente atacada por Nero no período do verão. Então, esses ataques sistematizados, esses ataques ferozes que foram feitos contra a igreja, o livro de Pedro permitiu que o irmão falou aqui que os comentários não deixam ver Deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários. Desativar comentários. Ok, então eu vou desativar os comentários aqui. Pronto. Então, melhorou. Desativei os comentários porque os comentários acabam atrapalhando aí o intérprete. Certo, irmãos?
Então, no Facebook a gente tem uns comentários, ok? Mas vamos lá. Bem, quando essa carta foi escrita, a igreja ainda não passava por nenhum tipo de perseguição mais intensa, como aconteceu com o Nero no ano de 64. Então, alguns estudiosos afirmam que essa carta ela acabou sendo uma profecia de Pedro, já que já existia algumas perseguições, mas acabou, de certa forma, o Espírito Santo de Deus preparando a igreja para um período de extrema perseguição no ano de 64. E essa carta, de fato, foi uma carta grandemente usada por Deus para preparar esses cristãos. Isso são comentários, né, que alguns estudiosos afirmam a respeito da carta de Pedro. Essa carta ela tem basicamente duas ênfases. A primeira ênfase dela é a consciência de que a verdadeira igreja ela iria sofrer perseguição. A verdadeira igreja ela sofreria perseguição. Essa é uma das ênfases do livro de Pedro. A segunda ênfase do livro de 1 Pedro é de que a conduta do cristão ela tem que ser diferente da conduta dos incrédulos diante das circunstâncias ruins que muitas vezes o mundo traz para o povo de Deus. O que a gente pode entender a respeito de uma afirmação mais central de 1 Pedro é se você for lá para 1 Pedro capítulo 5, verso 12. Esse verso ele poderia nos dar mais ou menos o tom da intenção com que Pedro escreve todo o livro de 1 Pedro. Ele diz assim: por meio de Silvano, o que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Então, lá em 1 Pedro 5, 12, provavelmente esse verso poderia nos dar um resumo da intenção de Pedro ao escrever esta carta, ok? Então hoje a gente vai ver em 1 Pedro capítulo 1, verso 1, a gente vai estudar agora até o verso 12. 1 Pedro do verso 1 até o verso 12, ok? Então vamos caminhando. Primeiramente o verso 1 e verso 2, Pedro ele vai descrever quem nós somos. Ele descreve, obviamente, quem escreve, para quem ele escreveu. E no verso 1 ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele se apresenta como apóstolo de Cristo, como de fato ele era. Escreveu a quem? Aí ele diz: aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Então Pedro está aqui explicando de quem ele escreve, para quem de quem escreve. Pedro para quem? Para os forasteiros, para os eleitos que são forasteiros dessas regiões aí, que haviam saído de suas respectivas regiões e estavam ali naquelas regiões ali que ele descreve. Então ele deixa bem claro, no verso 1 ele repete, no verso 1 e no verso 2 a palavra eleitos. Mas ele determina que esses eleitos, eles são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. É importante a gente entender que eles são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação, para um objetivo. O objetivo que ele dá no verso 2 é para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ok? Então vamos tentar entender o que ele está querendo dizer. Ele está então descrevendo a identidade do povo para o qual ele estava escrevendo. É óbvio que todo eleito de Deus é aquele que faz parte da igreja de Cristo. Então nós podemos aplicar a nós também essa nomenclatura, é óbvio. Isso aí é uma coisa indiscutível. Então quem nós somos a partir do que Pedro está dizendo para aquele povo, de que forma nós podemos nos identificar também da mesma forma? Nós podemos nos identificar como eleitos de Deus. Aqueles que foram eleitos a partir da presciência de Deus. Deixa eu explicar de maneira muito simples aqui. Eu sei que existem disputas teológicas para tentar entender o que seria essa presciência. Eu vou dizer para você a minha compreensão do que Pedro está querendo dizer. Pedro está dizendo de fato que nós fomos eleitos segundo uma presciência, a capacidade que Deus tem de entender aquilo que haveria de acontecer. Mas
A palavra, o significado que a gente pode entender do grego, do que essa palavra significa no grego, é a capacidade que Deus tem de prever o planejamento que Ele mesmo fez, é óbvio, certo? Isso a gente precisa entender o seguinte: se Deus, lá em Gênesis, diz que no princípio, que a gente entende que é o Bereshit, no princípio, Deus estava ali, então significa dizer que não existe nada antes de Deus na criação. Tudo aquilo que diz respeito à estrutura da criação não antecede a pessoa de Deus. Antes de Deus não existe nada, depois de Deus não existe nada. Então, provavelmente, Deus ele não tem início e ele não tem fim. Deus ele é eterno, certo? Isso eu estou falando em relação ao tempo. Deus é eterno. Se eu digo que Deus ele tem a capacidade de prever uma coisa da qual ele não planejou que deveria acontecer, então eu estou dizendo que existe um conhecimento superior à pessoa de Deus. E isso é uma heresia. Eu não posso dizer isso, certo? Isso está errado, porque se eu disser se Deus ele é soberano e não existe nada antes de Deus, então não existe nada que Deus se submeta a ela, certo? Então se Deus eu digo que Deus ele previu um plano futuro, como se esse plano não fosse o plano dele mesmo, então eu diria que Deus está submisso a um plano que ele não fez. E isso está errado, isso aí fere a soberania de Deus, certo? Então, entende-se claramente que essa ideia da presciência, eleito segundo a presciência, também equivale à ideia que o apóstolo Paulo apresenta como predestinados, certo? Então é a mesma estrutura de pensamento, entendo eu que é a mesma estrutura de pensamento. Nesse caso, a gente entende basicamente aqui que Pedro ele está dizendo o quê? Que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus no plano que o próprio Deus traçou em sua capacidade de predestinar o homem conforme o beneplácito de sua vontade. Então, aquilo que dá base ao plano de Deus é o beneplácito da vontade dele, ou seja, o próprio desejo de sua vontade. Parece meio duplicado o que eu estou falando aqui. Mas o próprio plano da vontade de Deus. Deus ele se submete somente à sua própria vontade, sendo ele o próprio Deus. Certo? Então, Deus nesse plano, ele predestinou para a eleição, e aqui Pedro está fazendo uso da palavra presciência naquilo que Deus predestinou, aquilo que Deus planejou. Nesse sentido, nós podemos entender que Deus de fato ele nos escolheu antes da fundação do mundo, como a palavra de Deus nos ensina. Ele de fato nos escolheu nele, ele nos predestinou nele para a adoção de filhos e toda essa questão, certo? O fato aqui é que, para a gente se concentrar naquilo que Pedro está querendo de fato trazer aqui, Deus ele tem um plano que está sendo desenrolado na história. Esse plano, ele apoiado no plano que ele mesmo fez, ele está realizando esse plano eterno dentro da história do tempo. E para nós foi reservado a santificação como processo de participação nossa nesse plano que está sendo executado no universo. Então, quando a gente lê o verso 2 novamente, a gente entende o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito. Então, nós somos eleitos a partir daquela presciência de Deus, e essa presciência de Deus, ela previa a santificação como um processo do qual nós faríamos partes. Então, nós fomos eleitos no processo de santificação e para o processo de santificação. Sendo então o processo de santificação não uma coisa que não algo que primeiro eu sou salvo para depois ser santificado, mas a própria salvação está incluso no processo de santificação, dando início nela. Certo? Não sei se eu estou sendo claro, estou tentando ser o mais simplista possível aqui, para que a mensagem toda não pare só nesse primeiro verso, certo?
Então, Deus, Ele nos chamou então, Ele nos predestinou então, Ele nos elegeu então, para nós fazermos parte do grande processo que Deus está realizando no universo. E a nossa participação nesse processo que Deus está realizando no universo é a santificação, a nossa santificação, certo? E essa santificação, ela visa um objetivo. O objetivo, ele continua no verso 2, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, sangue que vai nos redimir de todo o pecado, vai nos purificar de toda injustiça. E esse sangue, ao nos redimir, também nos capacita para que no processo de santificação nós sejamos aptos à obediência da vontade do Senhor no cumprimento desse grandioso plano que Deus está realizando em nós, ok? Então, diante dessa apresentação inicial, no verso 2, ele continua dizendo que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Ele agora concluiu o processo de abertura de sua carta, de apresentação de sua carta para quem ele estava escrevendo. E aí ele agora entra, então isso define quem somos, quem nós somos, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação e para santificação. E isso nos capacita ao processo de obediência e aspersão do sangue de Cristo. Isso é o processo que está sendo realizado em nós. Agora Pedro vai começar a desdobrar esse processo de maneira mais completa, certo? A partir do verso 3 até o verso 7, ele começa a descrever o que foi então que aconteceu conosco, o que foi que aconteceu comigo, o que foi que aconteceu com você, que entregou sua vida a Jesus e que acreditou no poder do sangue de Cristo para te purificar e te dar a capacidade de se tornar santo. No verso 3, ele começa dizendo o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa a romper em louvor e começa a bendizer, a louvar o nome do Senhor, de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, significa dizer que a misericórdia de Deus se tornou o meio, o veículo que Deus usou para nos regenerar. Ele diz assim, que segundo a sua grande misericórdia, a capacidade que Deus tem de não nos dar aquilo que nós merecemos, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, por sua misericórdia nós não somos condenados. Então, por essa mesma misericórdia, Deus nos regenerou. O processo de regeneração, de tirar alguém de um estado de morto e passar para um estado de vivo. Então, Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, olha aqui o fluxo do pensamento de Pedro. Pedro ele está dizendo que segundo a misericórdia de Deus, ou seja, a partir da misericórdia de Deus, apoiada na misericórdia de Deus, caminhando sobre a misericórdia de Deus, Deus nos regenerou, nos tirando de um estado de morte para um estado de vivo. Um estado de sem esperança para um estado de alguém que possui uma viva esperança. E essa viva esperança nos faz esperar mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando eu compreendo que Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos, eu tenho a compreensão clara de que a morte foi vencida. A morte de Cristo matou a nossa morte. Então, a morte que foi causada, a nossa morte, derivada do pecado que nós cometemos no Jardim do Éden, essa morte, ela veio a morrer por causa da morte de Cristo. E a ressurreição de Cristo atestou a vitória sobre a morte. E a vitória sobre a morte é o sinal de que a vida eterna é uma realidade, de que a morte não mais nos domina, de que nós estamos libertos do pecado e das consequências do pecado que geraria morte eterna. Então a ressurreição de Cristo nos dá esperança, porque ao olhar para a ressurreição de Cristo, nós temos a esperança de que a morte foi vencida na morte de Cristo.
Então, segundo a misericórdia de Deus, Ele nos regenerou, Ele nos capacitou a sair de um estado de desesperados para um estado de esperança, um estado de morte para um estado de viva esperança. E essa viva esperança, ela se apoia na ressurreição de Cristo, que nos dá a capacidade de entender que a morte foi vencida na cruz do Calvário, por causa da ressurreição de Cristo. Então esse é o fluxo que Pedro está raciocinando, que Pedro está pensando. É aqui que no verso 4, ele diz para o que nós fomos então regenerados. Não somente para a esperança apoiada na morte de Cristo, mas também fomos regenerados no verso 4, 1 Pedro capítulo 1, verso 4, nós fomos regenerados para uma herança, para aquilo que nós iremos receber. E essa herança que não pode ser, e aí ele vai descrevendo 4 características dessa herança. Primeiro, essa herança que nós iremos receber mediante a misericórdia de Deus que foi derramada em nós, essa herança que nos dá, que nós temos esperança nela por causa da ressurreição de Cristo, essa herança tem 4 características que Pedro cita aqui. A primeira é uma herança que não pode ser destruída. Se Deus diz que algo não pode ser destruído, não existe bomba atômica, não existe força, não existe nada no universo capaz de destruir aquilo que Deus diz que não será destruído. Então, a herança que está reservada para nós recebermos na vida eterna, na vida vindoura, é uma herança que jamais pode ser destruída. E Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, primeiro ponto, a herança que está destinada para nós não pode ser destruída. Segundo, que não fica manchada. O estado de santidade, perfeição, capacidade que essa herança tem de nos prover toda a esperança necessária de tudo aquilo que Deus nos promete ser no reino vindouro, jamais poderá ser manchada, reduzida, diminuída. Sempre estará perfeitamente na posição na qual Deus designou para estar. Então ela não ficará manchada. Terceiro, ela não vai murchar, ela não vai perder a sua beleza, ela não vai perder a sua capacidade de glorificar a Deus ou de impressionar os homens com as maravilhas de Deus. Então ela não murcha, que está reservada nos céus para vocês. Ela está reservada. Ninguém pode ir lá e pegar aquilo que não é seu. Ninguém pode ir lá e pegar a sua herança, a herança que Deus destinou para você. A sua salvação, ela é sua e ninguém pode tirar aquilo que está reservado para você. 4 características da herança que Deus prometeu para aqueles que têm a esperança reforçada na morte de Cristo, na salvação em Cristo. Primeiro, é uma herança que não pode ser destruída. Segundo, é uma herança que não fica manchada. Terceiro, é uma herança que não murcha. Quarto, é uma herança que está reservada para você. E aí, diante disso, nós podemos pensar, mas ok, Deus ele deixou tudo isso pronto lá. Mas, e se eu cair? E se eu falhar? E se eu errar? Eu sou fraco, sou pecador. Como então pode ser que eu faça uma grande besteira de maneira que eu perca tudo isso que Deus já preparou para aqueles que o amam? O verso 5 nos explica que em quem nós devemos confiar diante de que nós iremos receber a herança, e essa esperança ela é uma esperança que se cumprirá de fato. O verso 5 ele diz que essa herança ela está reservada para os que são guardados pelo poder de Deus. Meu irmão, enquanto você crê no poder que Deus tem para guardar a sua vida da queda, da condenação, do pecado, da morte, enquanto você crê que Deus tem poder
o poder pertence a Deus, a capacidade é dele e as obras pertencem a ele. As obras que te salvaram não foram as tuas, foram as obras de Cristo. Se você tem essa crença de que Deus tem poder para guardar a sua vida, então essa herança ela é de fato para você. Porque essa herança ela é para aqueles que são guardados pelo poder de Deus. E você é guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Porque a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque o que é que diz lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, a obra não é nossa. A fé não é uma capacidade intrínseca nossa. A fé não é uma capacidade própria nossa. Não é uma habilidade que eu tenho. A fé é um dom que Deus dá. E esse dom dado por Deus é o que, mediante esse dom, nós cremos na graça salvadora de Jesus Cristo. Nós cremos no poder do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. E é crendo na obra que Cristo já fez na cruz e crendo no poder que o sangue dele tem de me purificar, que assim eu sou, mediante a fé, guardado por Deus para receber a herança que está reservada para mim na eternidade em Cristo Jesus, na salvação eterna. E ele completa no verso 5 dizendo que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então, a salvação é algo que será totalmente revelada nos últimos tempos. Hoje você tem a convicção de salvação, algo íntimo seu. Mas o mundo ele pode até ver as obras de Deus na tua vida. Mas o mundo ele não pode atestar com toda convicção que você é um salvo. Muitos falsos profetas têm aparência de piedade. Muitos falsos crentes aparentam ser crentes. Podem até enganar o mundo. E a palavra de Deus diz que os falsos profetas, eles enganariam até os escolhidos. Então, de fato, a salvação é algo pessoal e íntimo seu. As suas obras podem até apontar para uma salvação, mas elas não apontam para o mundo a certeza de que você é alguém de fato salvo. Mas a salvação que haverá de ser revelada em sua totalidade no dia do juízo mostrará que nós somos de fato o povo que pertence a Deus. O mundo duvida de Deus. O mundo, ele duvida dos crentes. O mundo, ele humilha os crentes. O mundo, ele mata os crentes. O mundo nos chama de loucos. O mundo nos chama de várias coisas. O mundo conta mentiras sobre nós. Nero, num período de intensa perseguição, Nero tocou fogo na cidade de Roma e disse que foram os cristãos que fizeram isso. E isso fez com que a perseguição cada vez mais se intensificasse. São muitas as pessoas que acusam os cristãos injustamente e acabam produzindo intensa perseguição aos cristãos. Mas um dia, o sangue de todos os mártires que foram derramados injustamente irá clamar diante de Deus e Deus derramará a sua ira diante de todo mundo. E nesse dia nós seremos revelados para o mundo inteiro como aqueles que foram salvos mediante a fé no sacrifício de Cristo, no sacrifício do Cordeiro. Essa fé que há de ser revelada, essa salvação preparada para ser revelada no último tempo, que começou agora, nós vivemos os últimos dias, e que se revelará totalmente na era vindoura, como nós sendo o povo de Deus, e o mundo sendo julgado como aqueles que não pertencem ao Senhor. E aí no verso 6 ele diz o seguinte: nisso vocês exultam. Então a gente deve se alegrar. Agora ele vai falar que diante desse quadro, primeiro, quem nós somos? Somos aqueles que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, somos aqueles que fomos eleitos segundo a presciência de Deus, aqueles que foram predestinados para a salvação segundo o beneplácito da vontade de Deus, aqueles que foram escolhidos para perseverar na obra do Senhor até o fim, aqueles que receberam de Deus a graça. Nós somos esses.
Nós somos esses que foram eleitos para a salvação em Cristo Jesus. Nós somos esses que fomos chamados para a santificação. A Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Somos esses que foram chamados para a obediência à lei do Senhor. Somos esses que foram chamados para isso. Isso reafirma a nossa identidade. Agora, depois, Pedro ele mostra o processo pelo qual nós recebemos isso. E esse processo foi segundo a misericórdia de Deus, que nos trouxe de um padrão de mortos espirituais para uma regeneração daqueles que são capazes de crer na viva esperança. Essa viva esperança, ela se apoia na ressurreição de Cristo, que nos dá a certeza de que a morte foi vencida. E essa morte que foi vencida nos dá a certeza de que nós receberemos a herança que nos é prometida. Herança essa que não pode ser destruída, não pode ser manchada, jamais irá murchar e que está reservada para nós. Para nós quem? Nós que somos guardados não pelo nosso próprio poder, não pelas nossas próprias obras, mas guardados pelo poder, pela obra soberana do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós temos acesso a essa certeza mediante a fé, que não veio de mim, é um dom de Deus. E essa fé, ela se manifestará totalmente como a salvação a ser manifestada nos últimos tempos. Esse é o raciocínio de Pedro. Primeiro, quem nós somos. Segundo, o que de fato aconteceu em nós. Terceiro, por esse motivo nós devemos nos alegrar. É por isso que ele diz no verso 6, quando ele diz assim: nisso vocês exultam, nisso vocês se alegram. Embora, é nisso que vocês têm que se alegrar. É olhar para o reino vindouro, é olhar para a herança incorruptível, é olhar para o fato de nós sermos guardados pela graça de Deus. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus nos disse isso, nos prometeu isso. Então é diante disso que nós temos a fé na graça de Deus. E essa graça de Deus deve ser alvo da nossa alegria. Nós devemos nos alegrar pelo fato de nós estarmos deste lado da grande obra que está sendo realizada por Deus no universo. De nós sermos os eleitos do Senhor diante da grande obra da justiça de Deus sendo revelada em toda a criação que se rebelou contra o Criador. Nós devemos nos alegrar nisso. E aí ele diz, embora, no entanto, existem circunstâncias que roubam a nossa alegria. Quando ele diz embora, deixa eu ver aqui, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Então, mesmo que diante disso eu seja contristado, eu seja entristecido por várias provações, eu preciso me manter feliz, porque eu sou contristado, primeiro, no presente. Segundo, por breve tempo, não é eterna, a tribulação não é eterna, não é para sempre. Terceiro, se necessário. Não é, Deus ele não usa somente o sofrimento para nos refinar, a tribulação para nos aprimorar, mas é um método de Deus também. Se necessário, Ele permite a tribulação para nos refinar, Ele permite a tribulação para nos provar. E aí ele diz no verso 7, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, para confirmar, para provar, para evidenciar que você permanece por causa da obra do nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Mesmo apurada pelo fogo, resulta em louvor, torna a nossa fé cada vez mais fortalecida, cada vez mais gloriosa, cada vez mais bela na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da alma. Então eu vou parar por aqui, certo? Para a gente dar continuidade amanhã, ok? Eu falei que a gente ia ver até o verso 12, mas a gente vai parar por aqui e amanhã a gente dá uma continuada na nossa reflexão. O que é que eu posso compreender então, meus irmãos, diante disso? Você não é obra do acaso.
Você não é obra de um Deus que escolheu de última hora e disse assim, eu vou transformar a vida de Lázaro, vou transformar a vida de fulano, vou transformar... Não, não. Você é uma obra planejada pela inteligência suprema do Senhor. Deus, Ele te elegeu, Ele te chamou e Ele está transformando dia após dia você em santificação para realizar a obra dele neste mundo. Tanto você sendo a obra do Senhor, quanto você sendo instrumento da obra do Senhor, participando desse processo. Agora eu quero somente ler, vou fazer o seguinte, eu vou ler só o verso 10 ao verso 12, para você entender que tudo isso que Pedro está dizendo, ele está alinhado a um plano muito maior de Deus. E é isso que Pedro está nos querendo nos dar a entender aqui. Ele diz o seguinte, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao predizer os sofrimentos de Cristo, que Cristo teria que suportar, e as glórias que viriam depois destes sofrimentos. A eles, aos profetas, foi revelado que não para si mesmos, não para eles, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviados do céu, eles pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos desejam contemplar. Olha só, que os anjos estão agora vendo, se realizando diante dos olhos deles, os planos soberanos de Deus. Então, meu irmão, Deus está realizando uma obra na sua vida. Meu irmão, Deus está realizando uma obra na igreja brasileira, na igreja do mundo, na igreja Batista da Graça. Deus está fazendo uma obra. E as tribulações que nós passamos e enfrentamos dia após dia, elas vêm para nos refinar, para nos tornar um ouro mais belo, um ouro mais glorioso, para no dia da revelação eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estarmos ao lado dele e sermos gratos pelo que ele fez por nós, em nós e através de nós. Então, meus irmãos, creiam que o Senhor não soltou as rédeas da história. Cada dor que você está sentindo, cada tribulação que você está sentindo, faz parte de um plano muito maior do que você possa imaginar. De um propósito muito mais bonito que você possa agora tentar entender. Então, confie no Senhor, descanse no Senhor e se alegre, porque você está do lado correto da história. Você está do lado daquele que venceu a morte. Amém? Então, que Deus abençoe. Irmãos, depois dessa live, os irmãos aí da Igreja Batista da Graça, reúnam suas famílias aí, reúnam sua família aí, orem, né? Essa é a nossa mensagem da reunião de oração. Façam aí seus pedidos de oração entre vocês, orem pelo país, orem pelas autoridades, orem por nossa igreja, que Deus esteja guardando a nossa vida. Então, agradeço a Deus pela sua vida, quero orar aqui para finalizar e que Deus esteja nos conduzindo. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, misericordioso, Deus Santo, obrigado, Pai, por nos permitir, Pai, a oportunidade de estarmos aqui te adorando, te louvando, expressando, Senhor Deus, a Tua palavra através dessa tecnologia. Guarda a nossa igreja, guarda o nosso país, nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos firmes em Teus caminhos, Pai. Ajuda a Igreja de Cristo a avançar, Pai. Todos os irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo possam entender a grande oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho. Obrigado pela Tua graça, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe sua vida, Deus guarde em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa eu enviar aqui.